Bem-vindos, tudo bom? Eu sou o professor Adriano e nós temos um convidado especial hoje. E aí, gente, aqui é o professor Bruno. Obrigado, professor Adriano, pelo convite. Estamos aqui para mais uma aula ao vivo de arte. E hoje nós vamos falar, professor Adriano, de um tema muito interessante que tem a ver com a realidade do nosso estado, né? É verdade. Mas antes de falar dele, vamos ver os recadinhos necessários. Atenção, gente, vejam lá. Acessem o nosso aplicativo. É por lá que vocês podem conversar conosco. É por lá que vocês podem mandar mensagem para interagir com a gente. Então, mandem muitas mensagens, tá? Não esqueçam também de acessar o Classroom, né? Acessar o Google Classroom, responder a chamada, responder as perguntas dos formulários, porque isso contabiliza a sua chamada, né, professor Adriano? Tem que ter muita atenção. E, por fim, não esqueçam que a interação também não se dá só pelo aplicativo, Verdade. se dá também pelo YouTube. Então, mandem mensagens para o chat do YouTube, que a gente vai fazer o possível para tentar filtrar as mensagens e aqui conversar com vocês. É claro, né, professor Adriano, que a gente não vai dar para conversar com todo mundo, mas a gente vai tentar ler o maior número de mensagens possíveis. E se tiver uma perguntinha, manda pra gente que a gente vai tentar responder durante essa aula aqui para vocês. Enfim, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver, professor Adriano, sobre a arte paranaense. Nesses poucos 40 e poucos minutos, pouco mais. Nós vamos conversar um pouquinho da história da arte paranaense e seus detalhes, artistas. Verdade. E nós temos uma identidade toda especial com relação à arte paranaense. O que a gente vai ver? A gente vai ver primeiramente a história dela. A gente vai ver a influência dela e a gente vai ver o resultado que hoje existe da arte paranaense. Então, a produção artística paranaense, ela vem de uma fase acadêmica até uma fase contemporânea. Por que fase acadêmica? A fase acadêmica é porque, antigamente, como não existia fotografia, era necessária a pessoa do artista plástico como profissional para poder representar cada momento. Então, a arte paranaense ela veio com essa raiz para dentro do Estado. Só que, gradativamente, ela se torna contemporânea. O que é arte contemporânea? A arte contemporânea é quando a vida e a arte elas se misturam. Então, gradativamente, os artistas começaram a conviver com a população, por alguns serem também paranaenses, e começaram a trazer essa típica vida paranaense para dentro da arte, trazendo a sua representação, não é, professor? Sim, e a gente consegue ver na arte, na pintura, na escultura, detalhes que são muito característicos do Paraná. Né? O artista paranaense, né, seja ele acadêmico ou não, ele traz muitas características do Paraná, como, por exemplo, a figura do pinheiro do Paraná, a araucária, o pinhão, as paisagens interioranas e as paisagens litorâneas. Né? Paranaguá, por muito tempo, foi importante, até mesmo a capital da comarca de São Paulo, né, que a gente vai conversar daqui a pouco. Né? Depois passando para Curitiba como capital. Né? Casa do ouvidor do Brasil, né? Antigamente. Exatamente. Então a gente consegue perceber nessas obras e a gente vai ver daqui a pouco essas obras. Mas antes da gente continuar, vamos dar uma olhada para ver se tem algum tipo de interação aí? Vamos. E só pegando um pequeno ganchinho no professor, olha que coisa maravilhosa. Você anda nas calçadas de Curitiba, você vê o pinhão representado no chão. Você vai ali no centro da Praça Tiradentes, você vê a história indígena. Então tudo isso traz como contexto para a gente que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, professor. Aqui no chat ao vivo, aqui no nosso WhatsApp, que manda as mensagens do YouTube, não tem mensagem nenhuma. Mas você tem algum tipo de recado? Tenho. O aluno Rafael, lá da Escola São Cristóvão de São José, ele está acompanhando a gente. Eu quero mandar um abraço bem grande para ele. Obrigado por acompanhar a gente. E sempre esteja conosco nessa aula ao vivo, ok? E eu quero mandar um abraço aqui também para a escola estadual Monteiro Lobato, lá de Araucária, que também acompanha a gente. Muito bacana. Um grande abraço para vocês aí, tá? Vamos seguindo. Vamos no quiz? Então, antes da gente entrar adentro dos conteúdos da arte paranaense, professor Adriano, a gente vai começar com um quiz para ver o seu conhecimento prévio. O que é que você conhece de arte paranaense, tá? Então vem aqui comigo. Quais dos artistas relacionados abaixo é um artista paranaense? Vocês saberiam me dizer? Letra A, alternativa A. Vamos respondendo aí comigo. Vamos lá no aplicativo responder. Letra A, Tarsila do Amaral. Será que Tarsila do Amaral era uma artista paranaense? Letra B, professor Adriano, Poti Lazarotto. Será que Poti Lazarotto era um artista paranaense? Será? Ou letra C, Cândido Portinari. Será que ele, então, dentre os três, era um artista paranaense? Vão respondendo aí para nós, enquanto a gente vai conversando e vendo se tem algum tipo de recado aqui também. Beleza. Olha aqui, professor Adriano, já tá chegando aqui recado, ó. Vai lá. Olha, Gustavo Henrique, do Colégio Estadual Antônio e Marcos Cavanes de
Castro, lá de Castro, Olha você que veja, legal. no Terceiro Planalto. Nossa, né? que legal. Manda um abraço para mim. Um abraço para você, Gustavo Henrique. Tudo Acompanha de bom a para gente. você. Um abraço para você. Tem algum recado aí para você? Por enquanto eu não tenho, mas daqui a pouco já vai ter recado logo logo. Já responderam o quiz? Estão respondendo ainda, estou acompanhando aqui. Tá, eu tenho mais recados aqui então para dar. Vou aproveitar, deixa. Aproveita tá? lá. Vou mandar os abraços aqui, né? O Gabriel, do Colégio Gilberto, de Piraquara, região metropolitana, é de Curitiba. Manda um abraço para mim. Gabriel, um grande abraço para você. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso trabalho, a nossa aula de arte paranaense. Fico muito grato com a sua presença. Bruno, olha que coincidência, eu estou com o Pedro aqui, da Escola Malhada, lá de São José dos Pinhais, a segunda pessoa de São José, está mandando um oi. Pedro, oi para você. Continua acompanhando a gente. Muito obrigado gente, pela tua presença. E continue com essa interação, que ela é muito gostosa. Muito legal. Faz bem para nós, a gente Nossa. gosta de ver. A gente está tão distante, né? Uma televisão de distância, um computador, um celular de distância. Então a gente se sente um pouquinho mais próximo com essas mensagens que vocês nos mandam. Mas vamos lá, terminou o quiz? Terminou o quiz. Vamos lá. E teve 70% de acerto. Vamos lá, qual que seria a resposta então? Vamos lá? Poti Lazarotto. Muito bem. Exatamente. Esse artista, ele é paranaense, é descendente de italianos, por isso ele tem esse nome, Poti Lazarotto. Né? Isso. Vamos em frente. Vamos seguindo. E antes do século XIX, nós tínhamos a província de São Paulo. Então, o Paraná ele não era estado ainda. Lembre-se bem, a monarquia terminou no Brasil em 1889. Então, nós temos ainda o sistema do Brasil monarquia. Então, nós tínhamos, como arte, nós tínhamos os índios Guaranis Chetás, que era a nação Tupi, que nem eu já falei para vocês em outra aula, aquele pessoal fica mais no litoral, e nós tínhamos as tribos Caigangue, que são da linhagem Macro-G, que eram os índios mais centrais. E aí vocês faziam uma produção de plumaria, você estaria adornos e ferramentas. Interessante, né, professor? Sim, total. E esses indígenas, eles tinham como característica, eles eram nômades, eles não tinham moradias fixas, né? É verdade. Os tupis e os guaranis, eles eram mais sofisticados em relação à arte de cerâmica e tudo mais. É verdade. Mas os caigangues, eles eram um pouquinho mais atrasados em relação a tecnologias. Então tem a plumaria e tudo mais, né? Lembrando que muitas das palavras do nosso vocabulário paranaense, né, professor Adriano, são descendentes da língua tupi. Totalmente. Tá? Então você tem o próprio Paraná, que significa como se fosse um mar, que faz referência a um grande rio que fica lá no oeste do Paraná, lá por Foz do Iguaçu, do Rio do Paraná. E você também tem, por exemplo, Tibagi, você tem a própria palavra Curitiba, que significa muito, peão. É verdade. Entre muitas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, que tem aí nossa herança indígena, né? Já virou nosso idioma, né? E nós temos daí no século XIX, já ainda como Brasil Império, nós temos no dia 26/5 de 1816, veio a missão francesa até aqui no Brasil. O senhor quer dar um toquezinho sobre a missão francesa pra gente? Quero muito dar um toquezinho da missão francesa, artística francesa, mas antes disso a gente precisa interagir com os nossos alunos, É verdade. Então vamos dar uma olhada aqui para ver se tem mensagens novas, né? Mandar um abraço. Gente, não é só mandar abraço também. Mande perguntas. Tem dúvida? Mande que a gente vai tentar responder aqui, ok? Então aqui, ó, o Gabriel, Colégio Anésio Alves de Azevedo, manda um abraço. Um abraço para você, Gabriel, e um abraço também para sua professora Késia. Um grande abraço, minha colega. Nós temos o Carlos, lá de Castro, aqui no Paraná. Ele está acompanhando. Carlos, um grande abraço para você também. Obrigado por estar acompanhando a gente. Show de bola, gente. Então vamos seguir com essa parte aqui. Olha, eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Museu Oscar Niemeyer no início da minha carreira. E no Museu Oscar Niemeyer chegou uma exposição de obras da missão artística francesa, professor Adriano. Que legal. Então eu tive contato com essas obras lá trabalhando no Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, né? A missão artística francesa tem uma história bem interessante, porque no início do século XIX, lá por volta de 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu de lá com medo de Napoleão Bonaparte, que estava cortando as cabeças dos reis, veio para o Brasil e se estabilizou no Rio de Janeiro. Só que assim, a gente tem que lembrar que aqui, nessa época de colônia, não era um lugar para receber rei. Não era, né? Então o rei não se sentiu muito à vontade. E uma das coisas que ele fez para melhorar o ambiente de uma elite, de uma monarquia, para ficar mais justo com o seu padrão de elite, ele contratou franceses. O que é meio paradoxal, porque Napoleão Bonaparte era francês, né? Mas ele chamou essa coletiva de artistas, engenheiros, arquitetos franceses para transformar Rio de Janeiro num local mais propício para receber
uma monarquia. Né? O que é interessante é que quando o Dom José chegou, ele chegou lá no Rio de Janeiro, você acha que ele foi lá e comprou uma casa? Não, ele viu uma casa mais bonita, falou assim para o exército dele, vai lá, tira o morador de lá, vou morar lá. E começou a morar lá. Mas o interessante, na época já de Dom Pedro II, até aquele momento, o Brasil tinha muito medo de abrir para fora, né? Abrir os seus segredos, porque tinha medo de uma invasão, inclusive. A missão francesa veio exatamente para poder cobrir a necessidade da família real. A família real tinha momentos que tinham que ser eternizados, como coroações, como eventos, então precisava da figura do artista. E a missão francesa fez duas coisas interessantes. Além de fazer o registro para a família real, ele fez um registro mundial, trazendo exatamente aquilo que os estrangeiros ficavam de boca aberta, que era a nossa natureza. Então ele fez registro dos índios, registros dos costumes, e toda a Europa ficou sabendo. Outra coisa interessante também, que o Brasil se torna, que o Paraná se torna emancipado em 1853. Ou seja, graças à erva mate, que foi uma economia muito grande que existiu no nosso estado, ficou grande demais São Paulo para ficar administrado somente na mão de uma pessoa. Então resolveram dividir. Daí o Paraná começou a sua escala de vida. E nós temos que o Paraná ele começou exatamente pelo litoral. Então o litoral começou a ser colonizado. E nós tivemos daí uma pessoa muito especial que é Antônio Mariano de Lima. Lembrando que os primeiros colonizadores estavam vindo e estavam no litoral, eles já não tinham como... eles tinham um período de sustento. O que é esse período de sustento? Eles tinham que se estabilizar primeiro para depois começar a produzir arte. E Antônio Mariano de Lima era português, ele veio exatamente para trazer uma coisa que estava começando lá fora, que era a indústria, mas ele também foi um incentivador da arte. Então ele foi uma pessoa essencial na questão do Paraná para nós. Mas é legal isso também, professor Adriano, porque até o Paraná conseguir a sua emancipação, é bom deixar bem claro, o Paraná pertencia a São Paulo, ele não era um estado independente. É verdade. O São Paulo, São Paulo também pegou até Minas Gerais na época da história do Brasil, né? É verdade, verdade. Então o Paraná pagava tributos para o Império, e também pagava tributos para São Paulo. Então, com a economia crescente da erva mate, do tropeirismo, Paraná cresceu e queria a sua independência. É verdade. E só foi lá em 19 de dezembro de 1853 que ele conseguiu ser emancipado, né? Eu vou dar a deixa da missão artística francesa que tu disse para apresentar esse artista, daí tu fala, pode ser? Pode ser. Posso citar uma coisa bem rapidinho? Lógico, por favor. E sabe o que surgiu Curitiba, gente? Os tropeiros, eles iam lá do Rio Grande do Sul e até Sorocaba, São Paulo, levando a erva mate, fazendo essa comercialização. E daí, Curitiba era um local onde o pessoal dormia. Vocês já viram o Largo da Horta, aquele bebedouro de água? Aquele bebedouro de água era o bebedouro dos cavalos. Então, os tropeiros paravam ali, dormiam ali e ficou conhecido como um local de descanso. Daí surge Curitiba. Daí o centro do Paraná, que era Paranaguá, se tornou Curitiba, que até hoje nós conhecemos. Porque era um ponto estratégico de passagem e de comércio. É verdade. Por isso que Curitiba acabou se tornando muito importante e futuramente a capital do estado. Beleza. Né? Então assim, vamos lá, Jean-Baptiste Debré. Então, como o professor Adriano disse, muitos artistas fizeram um registro da fauna, da flora, dos costumes e também de fatos históricos do Brasil. E dois artistas foram muito importantes para isso. Sim. Mas antes de falar deles, é importante dizer também que a fotografia ainda não havia surgido, por isso a figura do artista era muito importante, porque ele registrava esses fatos e estes cenários através da pintura e do desenho. Né? Então nós temos dois grandes artistas, Nicolas Tounet, um francês, logicamente, e Jean-Baptiste Debré, que é o que a gente vai abordar aqui, vendo algumas de suas obras que mostram o Brasil lá do início do século XVIII. Falando bem rapidamente, esse pessoal, eles chegavam nos lugares e faziam uma pintura em aquarela ou somente no lápis. Tinha que ser uma coisa muito rápida. Se você ver essa obra aqui, você vai ver que essa pessoa está tocando berimbau, ela está segurando de uma forma errônea, porque você tem que usar o dedo mínimo para apoiar o peso do instrumento. Então a gente vê que foi feita uma coisa muito rápida. Agora imagine... As pressas, né? As pressas. Você naquele sol, naquele movimento, você tem que pintar rapidamente em aquarela, gente, não é fácil. E um europeu que está acostumado com o clima frio, vir para um país tropical, com aquela indumentária, com a roupa típica europeia que é para frio, passaram um perrengue. Verdade. Antes de continuar, deixa eu só ler alguma mensaginha aqui, que a gente tem que lembrar de interagir aqui com os alunos, e às vezes acaba esquecendo. O Ezequiel mandou um abraço aí pra gente. Ezequiel, um grande abraço, um grande bom dia para você. Tem algum recado aí para você? Tem. Deixa eu ver aqui. A Amanda, da Escola Estadual Cecília Meirelles, do Biratã, Paraná. Amanda, muito legal. Show de bola. Vamos continuar? Vamos continuar. Então, aqui, flechas, né? No caso, eles estavam fazendo registro exatamente sobre a arte indígena, Debré, né?
Nós temos aqui uma vista da Baía de Guaratuba, Olha 1827. que bacana a gente imaginar em 1827 como que era Guaratuba. Quem aí gosta de ir durante o carnaval, durante as férias escolares, dar uma passeadinha em Guaratuba? Não é uma delícia? Olha como ela era em 1827, a sua simplicidade das casinhas, ainda começando, né? É muito legal. Mais uma. E aqui é Paranaguá, né? Paranaguá. Paranaguá foi importantíssima, é um porto ainda, mas antes de Curitiba se tornar a capital, ela era a capital dessa província de São Paulo, da 5ª comarca de São Paulo. Ela era a principal região do Paraná antes de Curitiba se tornar. É verdade. Olha que bacana, você tem a figura aqui das pessoas. Isso é uma coisa bem legal do Jean-Baptiste Debré, porque tem um pouco de uma escola europeia, que a gente chama de realismo. Realismo que é mostrar a cena do cotidiano, das pessoas comuns. Então, o gênero de paisagem de Jean-Baptiste Debré não era só a paisagem, ele também colocava as pessoas. Então, você vê as pessoas fazendo suas coisas do dia a dia, interagindo com a paisagem. Isso é muito maravilhoso. Estava mostrando para que direção é a arte do Paraná, né? Então, nós temos mais um quiz. Ao quiz agora? Vamos lá? Tá, vamos lá. Vamos ao quiz. Vamos lá. Antes do quiz, posso só dar um abraço para a Daça, do Colégio Estadual aqui do Paraná? Ela está mandando um alô para nós, muito legal, a Daça. Show de bola. Então vamos lá, o nosso quiz. O Paraná se emancipa da província de São Paulo em qual data? Vamos ver, a gente falou aqui várias vezes, né, professor Adriano? Vamos ver se a galera memorizou. Gravaram. Alternativa A, 1853. Alternativa B, 1953. Ou alternativa C, 1753. Tá bem fácil. Então, qual das alternativas? Tá muito fácil. Nossa. Tá muito fácil, gente. Ó, a gente que é bicho do Paraná, a gente tem que saber dessas datas para ter orgulho do estado onde a gente nasceu, onde a gente vive, não é verdade? Olha, o pessoal já está votando aqui, já estão respondendo. Show. Vamos mandar os abraços aqui, então? Sim. Vamos lá. Fátima, bom dia. Colégio Cristo Rei de Cornélio Procópio. Olha a galera. Olha que legal. Várias cidades assistindo a gente. Bem-vinda, Fátima. Gente, olha, um grande abraço para vocês. Show de bola. Tem algum aí? No finalzinho tá. Tem o Colégio Capanema também mandou um alô para nós. Colégio Capanema, muito legal. Obrigado por vocês estarem presentes com a gente, ok? Olha, não me deixa esquecer, professor Adriano, que a Amanda, aluna do Colégio Estadual Cecília Meirelles, mandou uma dúvida bem interessante aqui, para eu depois perguntar quando a gente for conversar novamente, tá? Não me esqueça. Beleza. Mas mandar um abraço aqui para Radassa, que estuda no Colégio Estadual do Paraná. Olha só, no CEP. Já falamos. O Colégio Estadual do Paraná é muito importante para o surgimento da arte, junto com o Instituto de Educação do Paraná, foram muito importantes para a história da arte paranaense. Verdade. E o Colégio Capanema é lá de Prudentópolis, Paraná. Esqueci de falar, gente. Obrigado, Prudentópolis, estarem aí. Abraço. Olha, o pessoal acertou com 61%. Não, 61%? O pessoal está prestando atenção. É uma porcentagem. Não, é mais ou menos, né? Mas 40% errou. Mas é copo meio cheio, copo meio vazio, né? Vamos para o copo meio cheio, 60%. 1853. Tá bom. Vamos lá. Isso aqui você lê, professor Adriano. Vamos lá. Então eu tenho uma dica sobre a arte do Paraná. Quando você for fazer uma prova, uma pesquisa, tem alguns nomes que são chaves para vocês. Então eu estou passando para vocês verem. Nós temos o pioneiro da arte e do ensino no Paraná, Antônio Mariano de Lima, lembrando que ele é português. Nós temos a escola, o pai da pintura paranaense, Alfredo Andersen, que ele era norueguês. Nós temos escultura, João Turim, nascido em Morretes, Paraná. Nós temos a arte do litoral, representado por Teodoro de Bona e Frederico Lang, também apelidado de Lang de Morretes, os dois nascidos em Morretes. Lembrando que Frederico Lang, João Turim e Isaac Paraná foram as pessoas que deram início ao movimento paranista. O movimento paranista foi um movimento que existe até hoje dentro da arte do Paraná, que traz esse resgate, traz essa figura do Paraná para a arte, trazendo o pinhão, trazendo a araucária, trazendo tudo aquilo que é do povo do Paraná para a arte que a gente conhece. E nós temos aqui o modernismo, Guido Viari italiano, mas ele trouxe o modernismo para o Paraná. Nós temos a questão de murais. Pucci Lazarotto estudou na França, se especializou em gravura e trouxe toda essa tecnologia para nós, e ele é nascido em Curitiba. Poesia, Paulo Liminski, grande escritor, no nosso Paraná também. E não podia deixar de falar do teatro, a primeira dama do teatro paranense, Lala Schneider, faleceu faz pouco tempo, infelizmente, e ela é uma pessoa que é referência no teatro do Paraná. Tá aí a dica para vocês, gente. Gente, só antes de passar, vamos lá. Esse tipo de slide que a gente elabora é uma coisa resumida e a gente pega tópicos e chaves, né? Palavras-chaves que são importantes para a gente memorizar, para ter dica do Enem.
quando vocês Sim, forem pensar em fazer o muito vestibular, importante. fazer o teste do Enem, a prova do Enem, verdade, é verdade. você tem em um único slide palavras-chave que a gente selecionou a dedo que fazem você se sair melhor em algumas questões que envolvem a história da arte paranaense. E outra coisa, e não é só de vestibular e que os alunos também pensam em outras coisas. Por exemplo, eu quero fazer a prova da Polícia Militar. Eu quero ser um policial, eu quero ser um bombeiro. Para você exercer essa profissão, você também precisa fazer uma prova, que a gente chama de concurso. Muito importante. E pelo menos 10 a 15 questões dessa prova são sobre a história e a arte paranaense. Sabiam disso? Pois é. Lembrando que arte é expressão humana, então é muito importante vocês conhecerem a arte, principalmente do seu Paraná, ok? Ótimo. Vamos lá. Antônio Mariano de Lima. Antônio Mariano de Lima, ele, no caso, escultor, pintor, desenho e cenógrafo, ele fez o primeiro curso de pintura e desenho aqui no Paraná, lá em 1886. Também, essa escola, ela veio se tornar, que até hoje existe, o Centro de Arte Guido Viari, que nós temos hoje, ela está em funcionamento. Se tiver a oportunidade, entra na internet e conheça, é muito legal. E também ele criou a primeira exposição de arte, ou seja, ele fez a primeira pinacoteca paranaense. Essa pinacoteca, desculpa, ela é semente do que se tornou os museus paranaenses que nós temos hoje. Então, ele foi o iniciador disso. E ele fez o primeiro jornal especializado em arte, que foi o Jornal da Arte. E, infelizmente, ele em 1912 ele foi embora, mas ele deixou uma extensa obra pedagógica para nós aqui. Vamos lá? Vamos lá, mas antes de a gente seguir, vamos às nossas interações que a gente não pode esquecer. Você não me lembrou, professor Adriano, mas não, eu lembrei aqui, ó. Esqueci, então. A Amanda, aluna do Colégio Estadual Cecília Meirelles, ela perguntou: professores, Poti Lazarotto e Alfred Emil Andersen foram um dos maiores pintores paranaenses? Com toda certeza. Sim, não são os únicos, mas são muito importantes. Em especial, os dois são muito importantes. O Poti, na parte mais contemporânea, e o Alfredo Andersen, que foi um cara que iniciou essa identidade paranaense na arte. Se eu der duas palavras-chave para você, Cecília, vai ser o seguinte: Alfredo Andersen, pai da pintura, ele iniciou tudo. Ele se radicou como brasileiro. Ele era um cara muito bem sucedido e ele falou assim: eu vou ficar no Paraná. E Poti Lazarotto, ele fez o quê? Ele fez o que a gente conhece como Paraná hoje. Ele começou a fazer com que a arte saísse das galerias e fosse para tudo que é lado. Então ele é modernidade, essa palavra-chave. E a Ana Paula tem uma dúvida. Olha, essa dúvida é interessante, você pode responder junto comigo, professor Adriano. Sim. Ela é do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná. Não sei qual é o município, mas um abraço para a galera do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná. Gostaria de saber se no Paraná tem alguma faculdade de arte. Minha querida, tem várias. Tá? Tem várias. Vamos começar ali pelo interior. Que eu me lembre, você tem a Unicentro em Guarapuava, que tem um curso de faculdade muito interessante, porque ele aborda 4 linguagens. Então aborda artes visuais, música, dança e teatro num único curso de 4 anos. É bem interessante. Verdade. Você aqui em Curitiba? Então, no interior não me lembro mais, só que aqui em Curitiba nós temos a Escola de Música e Belas Artes e nós temos a FAP, Faculdade de Artes do Paraná, que hoje ela é a Unespar, se não me engano. A Unespar. As duas fazem parte da Unespar, é um campus, cada uma é um campus. A FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, ela é mais contemporânea, ela é voltada para o mais contemporâneo, ela tem cursos de cinema, por exemplo, de teatro. Já a Escola de Música e Belas Artes, pelo nome Belas Artes, remete à missão artística francesa, que eu conversei, tá? Porque a missão artística francesa criou a primeira Belas Artes do Brasil. O termo Belas Artes é um tipo de instituição que surge na Europa para ensinar a arte acadêmica, a arte do realismo, da pintura mais métrica e tudo mais. Então, a Escola de Música e Belas Artes, surgida em Curitiba, ela vem da missão artística francesa. Esse ideal, não que a missão artística francesa tenha criado a Escola de Música e Belas Artes, vem do ideal. É verdade. Aproveitando, Gabriel de Campo Mourão também, passa mais uma pessoa de Campo Mourão, mandou um recado para a gente. Gabriel, obrigado por estar participando, continua com a gente. Vamos falar sobre Alfredo Andersen, gente. Alfredo Andersen veio para o Brasil em 1893. Em 1902 ele se estabelece em Curitiba, fica até o final de sua vida. Abre uma escola de pintura e se torna o pai da pintura paranaense, formando uma enorme geração de artistas. Só vou falar bem rapidamente sobre ele. O Alfredo Andersen, norueguês, ele veio numa viagem, ele vai até os trópicos e volta de navio. Quando ele passa ao lado da costa brasileira, ele ficou encantado e ele começou a pintar ali no próprio navio. Ele falou assim para ele mesmo:
Veja bem, ele era uma pessoa nova e já bem sucedida na Noruega. Ele falou, vou voltar para lá. E ele veio para passar pelo Brasil, só que ele estava indo lá para Buenos Aires, para a Argentina. Ele ia se fixar lá em Buenos Aires. Só que, no meio do caminho, o navio dele deu um problema e ele ficou em Paranaguá. Quando ele ficou em Paranaguá, ele ficou ali esperando e o navio estava lá, estava aquela enrolação lá. Ele olhou aquilo e ficou apaixonado, falou, meu Deus, que paisagem linda. Ele pensou consigo mesmo, vou ficar aqui, vou começar a minha vida aqui. Aí, de repente, ele conheceu uma moça que era descendente de índios carijós guaranis, achou ela linda, maravilhosa, acabou se casando. Você vê mulherada do Paraná atraindo, né? Sim, os artistas para cá. Sim. Não é só o Alfredo Anderson Então, que fica no estado do Paraná por conta de um relacionamento conjugal. Não só um relacionamento com o Paraná em si, que eles se apaixonaram, sim, mas também com um relacionamento matrimonial. É verdade. E daí, graças a essa moça, que eu infelizmente não sei o nome, mas vou descobrir, vou passar para vocês algum dia, ela fez com que o pai da pintura paranaense ficasse no Paraná. E daí começa toda a história dele até formar uma grande geração que nós conhecemos até hoje. Outra pessoa importante, não dá para falar de todo mundo, gente, mas resumidamente, nós temos João Turim. Mas antes de João falar Zelim dele, Turim. deixa eu dar um adendo. Não, pode falar, Anderson, pode falar. Porque quando a gente diz pai da pintura paranaense, significa que ele se apaixonou tanto pela identidade paranaense, pela cultura, pela fauna, pela flora, que as pinturas deles retrata com fidelidade tudo isso que eu falei. Então, ele é chamado de pai da pintura paranaense por conta dessa identidade que ele criou. E os seus alunos, porque ele era um professor de pintura e de desenho, seguiram essa ideia também. E daí, daí essa é a história. Ele vira quase um botânico, gente, de tanto que ele conhece a natureza do Paraná, que é a principal característica que ele tem na paisagem dele. E lembrando que os alunos dele, já por iniciativa dele falar da beleza do Paraná, como ele já era um brasileiro radicado, já era um paranaense assumido, tanto é que o nome dele é Alfred Emil Andersen, ele se tornou Alfredo Andersen, abrasileirou seu nome, ele já trouxe essa questão para os alunos, a importância do Paraná. Daí, a partir dos alunos dele, veio o movimento paranista, aquele movimento que trouxe a identidade do Paraná que nós conhecemos até hoje. E outra coisa, tá vendo esse brasãozinho aqui? Vai ser difícil de ver, mas tem um brasãozinho aqui no nosso, no nosso jaleco, que é o brasão do Paraná. Você pode procurar no Google depois. Esse brasão do Paraná foi idealizado por Alfredo Andersen e até hoje é utilizado para definir, né, o brasão do nosso estado. Em 1931 ele foi feito cidadão honorário de Curitiba, em 1935 ele faleceu infelizmente, mas cidadão honorário foi pela contribuição dele para Curitiba e para a arte no Paraná. Show de bola. Gente, João Zelim Turim, ele nasceu em Morretes, ele nasceu em 1918, se não me engano, isso, 1918, não, 18 não, 1908, e ele, não, 1908. Ele recebe uma bolsa de estudos, vai estudar na Bélgica, volta em 1922. Ele tem um grande destaque na escultura animalista, ou seja, ele faz animais. O que acontece, gente? Ele é um artista que ele tem grande evidência na fabricação de esculturas de animais. Então ele tem todo um trabalho de manutenção, de fisiologia, da parte de músculos, então ele se destaca muito. E um dos grandes alunos dele foi quem? Lang de Morretes. Não, minto. Foi Arthur Nísio. E Herb Stensel também foi aluno dele. Grandes alunos e que foram destaque na arte do Paraná. E quando a gente fala em escultura, a gente está falando de uma outra linguagem dentro das artes visuais. Então são técnicas. Você tem a pintura com o Alfredo Andersen. Verdade. Não que ele não tenha feito escultura, mas o forte do Alfredo Andersen é a pintura e o João Turim, o forte dele é a escultura. Então aqui a gente tem, quando você caminha pelas praças, na cidade de vocês não têm aquelas figuras esculpidas de personagens da história? A gente chama aquilo de busto, que é só a escultura dessa parte do peito para cima. Não tem nem braço, é só o rosto da pessoa e um pedaço do tronco. A gente chama isso de busto. João Turim e os seus alunos, como Herb Stensel, são os responsáveis pela maior parte de esculturas de busto localizadas nas cidades do Paraná, em específico Curitiba. Só corrigindo, ele nasceu em 1878, gente. Eu quase errei. 1878 e morreu. Agora corrigi. É verdade. Vamos lá. Beleza, gente? Aqui nós temos uma obra de Alfredo Andersen. O senhor quer comentar alguma coisa? Não, a gente já falou como exemplo, o Jean Baptiste Debré, que fazia parte do paisagismo, e aqui a gente tem uma visão de outro artista, do Alfredo Andersen, sobre o mesmo local, que é Paranaguá. Agora, repare uma coisa, ele não usa muito linhas, ele já tem um grande apelo impressionista, ele começa já a dar uma mudada na sua arte, começa a tentar modernizar de certa forma. Você volta ali um pouquinho, você pode perceber aqui em detalhe, depois você pode dar um zoom aí, quando você tiver acesso ao slide, que dá para aparecer as camadas de pintura. Então o impressionismo tinha muito disso, da pintura parecer um pouco incompleta, né? Não tão realista assim dizendo. Passa lá. Nossa, sensacional, sensacional.
Obra premiada, pode falar, professor? É o Luar do Sertão, essa obra. Tá? João Turim tinha um avesso aos salões de arte. Não sei se vocês sabem o que é salão de arte, mas salão de arte, desde Viena, sim. Há séculos atrás, é uma grande premiação para os artistas, certo? As regras muito rígidas. Rígidas. E no Brasil existe desde o século XIX. E João Turim tentou por uma vez e com toda a sua técnica não conseguiu sequer uma medalha. Ele foi uma menção honrosa, ele criou uma aversão a isso. Só que depois, lá na sua velhice, ele resolveu fazer essa obra, Luar do Sertão, e ele foi premiado com a medalha de ouro, a melhor medalha. Né? E essa obra foi adquirida pela Prefeitura de Curitiba e está localizada ali no Centro Cívico, perto da Prefeitura e Bem perto do Palácio do Governo. É verdade. Aproveitando, a Daça acabou de passar um recado falando assim que está mandando aula. Obrigado, Daça. Eu estou esquecendo Incentiva de a gente. aqui. E o Gabriel, lá de Campo Mourão, ele falou que ele não viu o oi. Falei, então vou dar oi de volta. Ó, Gabriel, oi para você em Campo Mourão e fica com a gente aí. A Beatriz Fernanda, do Colégio Estadual Carlos de Almeida, de Londrina. Londrina, um abraço para vocês. Que legal. Vou falar sobre Guido Pellegrino Viado. Ele veio para o Brasil em 1927, ficou em São Paulo, em 29 se muda para Curitiba. Ele tem como tema o homem e seu ambiente. E a coisa mais importante é que ele foi o pioneiro da arte moderna no Paraná. Ele criou o quadro A Polaca, ícone da arte do Paraná. Agora a gente está tendo uma reviravolta na história do Paraná. Exatamente. Até então, a gente está falando de uma pintura, de uma escultura extremamente classicista, acadêmica, tem um pouquinho romântica, ali de impressionismo, mas é uma coisa muito acadêmica. Bem formal. E agora a gente tem uma parte mais moderna. Você vai perceber nos traços das esculturas e dos murais que eles são mais disformes, eles não seguem tanto as regras realistas. Isso não quer dizer que é ruim, é bom. É a arte se modernizando, é a arte se reinventando. Beleza. E olha que interessante, que antigamente, para você ter contato com São Paulo, era só de trem ou de navio, então era muito difícil. Já o contato com a Europa era pelas revistas, então era muito fácil eu ter contato com as notícias, últimas notícias que estavam acontecendo. E exatamente, Guido Viário já tinha vindo da Itália, já tinha conhecido um pouquinho sobre o pós-impressionismo, já tinha conhecido um pouco do expressionismo em si, então ele já sabia que tinha uma reviravolta. E pelas revistas ele estava acompanhando. Quando ele viu isso, ele começou a aplicar aqui no Paraná. Não foi muito bem recebido, o pessoal não achou muito legal, mas muita gente achou genial. Lembrando que a arte moderna, no caso o expressionismo, ele traz o quê? Detrimento da forma, ou seja, eu não tenho que me preocupar com uma forma muito bonitinha, mas eu tenho que me preocupar com o sentimento do artista. Então começa a ter mais evidência o sentimento do artista sobre a própria técnica de representação. Então a gente sai daquela obra literal, a gente entra numa coisa muito mais solta. É isso que Guido Viaro falou, que o Guido Viaro fez. E uma coisa bem interessante, gente, que Guido Viaro, lembrando, né? Ele tinha um projeto, quando ele estava lá em São Paulo, ele tinha a temática café. Quando ele veio para o Paraná, ele veio em visita, só que ele conheceu uma moça, ele ficou apaixonado por essa moça e decidiu ficar. Mas o projeto dele, sabe qual que era? Ele ia lá para o México conhecer arte muralista. E daí, quando ele viu essa moça que ficou apaixonada e acabou se casando, ele decidiu, não, eu vou ficar aqui, que aqui é o meu lugar. Fala novamente, professor, mulherada do Paraná está arrasando. Mas só para você lembrar, quando ele disse que vai visitar o México, sabe quais artistas que ele estava indo lá conhecer? Nossa. Diego Rivera e Frida Kahlo. Ele desistiu dessa ideia porque se apaixonou por uma moça curitibana. Vamos seguindo que o nosso tempo está esgotando aí, professor Adriano. Então, nós temos o quadro A Polaca, que é referência da Pinacoteca Paranaense, Edviges Mizerkoeski. Esse quadro foi feito mais ou menos na década de 30, não temos o ano certo, foi de 2 a 3... Foi 3 meses de sessão. O interessante é que ela ia fazer essas sessões, ela era funcionária da linha férrea, uma mulher à frente da sua época, e com uma amiga lá, posava para ele. No dia da exposição ela se impressionou, porque ela estava de jardineira marrom. Então, na verdade, ele fez um quadro dela, só que na hora dele expor, ele fez um outro quadro baseado naquele primeiro quadro. E isso virou referência, chamou a atenção do Brasil todo para o Paraná, essa obra aqui. E artistas europeus já na década de 40, lembrando que na década de 40, Teodoro de Bona volta da Itália, faz uma reviravolta com as técnicas dele, porque ele veio com aquela coisa fresca da Itália, aquela coisa nova que ninguém conhecia. Teodoro de Bona era aluno de Alfredo Andersen. Lembrando, natural de Morretes. Okay. Acontecem as primeiras implantações de instituições de ensino da arte no Paraná, já na década de 40. Com essas temáticas. Exatamente. Seguimos o barco. A produção do Alfredo Andersen, o João Turim, está no ápice, está tendo muita coisa sendo reconhecida internacionalmente, e a primeira geração de alunos de Andersen. Que deram início às primeiras instituições acadêmicas de arte, como, por exemplo, a minha faculdade, que eu citei, Sim. Escola de Música e Belas Artes, e a faculdade do professor Adriano, FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná. Você vê que aquela sementinha do Andersen está brotando agora. E nós temos aqui umas obras. Aqui, essa escultura de Tiradentes foi a que não recebeu nenhuma medalha no salão e que fez João Turim ficar puto.
desculpa o palavreado, e agora ela fica na Praça Tiradentes, aqui em Curitiba. Lembrando que a Praça Carlos Gomes, aquele busto Carlos Gomes, é João Turim também. Uhum. Nós temos década de 40 a 60. A arte do Paraná abraça o modernismo. Aquela coisa. Agora o modernismo já está sendo aceito. O Paraná já está vendo que é necessário. Diversidade e novos suportes. O que acontece? Quando eu falo de modernismo, Guido Viaro, deixa bem claro para você. Quando eu falo de novos suportes, o que acontece? Existe ainda um pouco de abstração, mas ainda tem um apelo figurativo. A gente não consegue sair da figura, mas o referencial de novos suportes, novas superfícies é Putti Lazzarotto. Ele vai para a França, estuda, volta, se experiência em gravura e traz essa visão diferente. Vocês vão ver que é absurda a diferença. E nós vemos que Putti Lazzarotto e Guido Viaro, eles mudam a arte como a gente conhece hoje. A arte conhecida hoje na visão dessas duas pessoas. Uhum. E o desenho deles é uma abordagem muito mais social e a estrutura básica de artes até hoje existe através deles, que já é fruto de todo aquele trabalho que vem vindo até agora. Massa. Então a gente tem aqui essa virada. Tá? Então veja a diferença. Aqui que vocês estão vendo é uma escultura muito característica de Curitiba. Para quem mora em Curitiba, que já visitou Curitiba, não é possível que você não conheça essa escultura, que é a escultura do Homem Nu, que fica na Praça 19 de Dezembro. Tá? Fica perto ali do Shopping Miller, aquela região ali do centro, perto do passeio público ali e tudo mais. Então, assim, esse artista que fez essa obra é Erbo Stencil, que era aluno de João Turim. Então, você já percebe uma diferença na técnica. Né? É verdade. Então, o Erbo Stencil, ele é mais modernista. Então, você tem menos detalhes anatômicos do que João Turim fazia. Então, você já começa a ver, professor Adriano, verdade. uma modificação estética. Já, mais não agradado. E eu gosto muito desse monumento, apesar das pessoas não conhecerem muito bem, vandalizarem o que tem aqui atrás, com pichações e tudo mais, que eu acho ridículo, desculpe. Infelizmente. Tá? Eu sou estudioso da arte urbana, mas eu tenho muitas críticas em relação à parte legal. Né? E esse aqui é o monumento do centenário. Então, em 1953, Erbo Stencil deu origem a este monumento para comemorar os 100 anos da independência, da emancipação do estado do Paraná. Então, o Homem Nu simboliza a liberdade. E aqui do lado você tem um obelisco gigante, um outro monumento. Muito legal. E para completar todo esse paisagismo da praça, você tem a fonte e você tem um mural em relevo. Dá para passar, por favor? Dá. Um mural em relevo que mostra a história do Paraná. Desde os indígenas, que eram os primeiros habitantes, caigangues, os tupis-guaranis, a chegada dos assassinos e dos monstruosos bandeirantes, a chegada também da economia, do tropeirismo, do ciclo da erva mate, e no fim, está cortado aqui, mas o Erbo Stencil coloca ele mesmo como uma figura de cidadão paranaense. Pegando um gancho, o Homem Nu ali da Praça 19, quem conhece a Gibiteca sabe que ele já foi inclusive herói de gibi, herói da HQ, hein? É interessante isso. Show de bola. Mais uma escultura, uma mulher negra, fantástico, se chama Água para o Morro. Essa mulher negra, professor Adriano, o Erbo Stencil tentou colocar essa obra no Salão de Arte na Alemanha. Na Alemanha. Opa. Só que essa obra foi premiada, só que ela não foi exposta. Por quê? Porque era a Alemanha nazista e a obra era uma negra. E pensar que foi o berço do expressionismo, né? Você A vê, libertação é ridículo. Às vezes a acontece. história fica meio incoerente para nós. Vamos fazer o nosso quiz e a gente interage com os alunos enquanto isso. Vamos lá. A Praça do Homem Nu é a maneira popular de se referir a quem? A obra de João Turim, alternativa A, vão respondendo aí. B, a obra de Erbo Stencil. Alternativa C, a obra de Putti Lazzarotto. Então, vão aí pensando certinho, tá? E a gente já dá a resposta. Vamos interagir. Já estão respondendo. Estou acompanhando aqui. Ó, o Kaique Fernando, sou do Colégio Estadual Olavo Bilac, Faxinal, do Paraná. Manda um abraço. Um abraço para a galera de Faxinal, da escola de Olavo Bilac, e em especial para o nosso aluno Kaique. Um grande abraço, meu querido. Beleza. Tem alguma interação aí? Ainda não tenho, mas... Eu tenho várias, então eu vou falando aí enquanto isso. Vai falando. Quando estiver pronto, você me avisa. É que o pessoal está votando aqui. Tá. Quando estiver pronto, você me avisa. Beleza. Tainara, sou do Colégio Mário Everaldo, Pinhão do Paraná. Então, um abraço para o pessoal de Pinhão, um abraço para o Colégio Mário Everaldo e, em especial, para a Tainara. Manda um abraço para a Gabriele de Cascavel. Olha, gente, eu já fiz umas 2 aulas ao vivo, professor Adriano, e essa aqui está sendo a com maior interação em termos regionais. É muita cidade diferente uma da outra. Muito bom, muito bom. Eu estou apaixonado por essa realidade. Simplesmente sensacional.
A Bruna deu um oi para nós, não falou de onde que ela é. Bruna, obrigado por estar participando. Já vamos ver o resultado aqui. Uhum. Tem uma perguntinha aqui, olha. Depois eu faço. 53% com acerto, gente. Leonardo de Cascavel, se der tempo eu respondo a sua pergunta, tá? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, mas não falamos da resposta. Então, herbistêncio, logicamente, a gente acabou de falar. Quanto foi a porcentagem? Foi 53%. Vocês não estão prestando atenção, né? Olha lá, puxar a orelha de vocês. Olha. Beleza? Vamos lá. Como a gente já falou sobre puti. Atrás do painel em relevo, depois de um tempo, foi colocado um mural de Poti Lazaroto. Então, aqui você percebe uma releitura do Poti Lazaroto, do mural de Herbstenzio, só com uma forma bem mais modernista. Fala lá. E está usando azulejo português, que é uma técnica antiga, e está usando o traço de modernidade. Bem interessante. Nós temos aqui a história e saneamento do Paraná, desde a estação da chuva, a receptação da água, até a distribuição e o consumidor final. Se vê que uma obra, através de Poti, ela se torna mais social. Ela traz lá do passado e traz o futuro. Saneamento básico é uma coisa muito moderna e está dentro da arte. Esse é o caminho do Poti. O Poti Lazaroto, ele é um artista renomado internacionalmente. Ele é um dos artistas curitibanos, paranaenses, que mais são reconhecidos a nível internacional. Tá? E as obras dele estão espalhadas por várias cidades do Paraná. Lugares do mundo. A obra de Poti Lazaroto, ela se contempla como algo grandioso. Sim. Grandioso que eu digo em dimensões. Também é importância, mas em dimensões. Nossa, então ele é muito adepto ao muralismo. Você não vê muitas telas ou gravuras pequenas de Poti Lazaroto. Ele é mais conhecido pelos seus grandes painéis, principalmente azulejos pintados. Quando vocês tiverem a oportunidade, entre na internet e procure o estúdio dele para vocês verem o tamanho do estúdio que ele tinha. E lembrando aqui, lugares muito famosos, vocês vão ver obras do Poti. Teatro Guaíra. Quem que já não foi no Guaíra? Aqui na frente do Teatro Guaíra está tendo aqui a história da arte cênica do Paraná. Então ele está mostrando toda a história. Isso daqui, olha o tamanho de uma pessoa. Seja uma pessoa mais ou menos de 1,70 m. Olha as dimensões que ele fez. Você tem aqui tudo em relevo. Então quer dizer, é uma obra... 5 pessoas de altura aqui, ó. Exatamente, é uma coisa grandiosa. Então, gente, não deixe de prestigiar a arte paranaense. Vamos lembrar bem rapidamente. Antônio Mariano de Lima... Estamos no fim já? Já, estamos no fim, não. Tem só mais um quizinho, né? Beleza. Sempre se lembre, Antônio Mariano de Lima, começo. Poti Lazaroto e Guido Viaro deu a mudança, modernidade e a visão atual de hoje. Vamos ao quiz, professor? Antes do quiz, eu quero só falar um comentário sobre essa pergunta do Leonardo. Leonardo, essa pergunta que você fez foge totalmente do nosso assunto, no que diz respeito à arte paranaense. Ele perguntou, você tinha falado sobre pintores maiores da história e tal, mas não seria Vincent van Gogh o principal pintor? Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Não, a gente tem diversas representações de artistas fenomenais. Vincent van Gogh também é um deles. A gente não pode dizer é o melhor de todos, tá? Cada um tem a sua importância. Vamos respeitar. Fora que também as mulheres na história acabaram ficando ofuscadas, mas também são muito importantes. Nossa, nem falha. A Gabriele do Colégio Estadual Santo Antão de Bela Vista de Caroba, aqui no Paraná, ela está mandando um abraço. Um abraço para você também. Bem-vinda. Vamos lá. Alfredo Anderson é considerado o alternativa A. Vamos responder. Pioneiro da arte no Paraná. Alternativa B. Pioneiro da arte moderna do Paraná. Alternativa C. Pai da pintura paranaense. Quais desses três termos remete a Alfredo Anderson? Vamos responder lá, enquanto isso vamos mandando os nossos abraços. A Júlia acabou de falar que acertou a anterior, então Júlia, desafio você. Responde essa aí que está muito fácil. A Júlia fez parte dos 50%, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, gente, vocês não estavam prestando atenção em nós. Tainara, já mandei abraço para Tainara, já mandei abraço para Gabriele, gente, já mandei abraço para todo mundo. Será que eu pulei alguém? As gêmeas, Gabriela e Graziela. E para a professora Maria Lúcia, do Colégio Estadual, professor Dário Veloso. Professora Maria Lúcia, um abraço, professora Maria Lúcia, um abraço para você, um abraço para Gêmeas e também um abraço para todo o pessoal do Colégio Estadual, professor Dário Veloso. Aquele abraço gostoso, muito obrigado. Já responderam aí? Se der mais de 80%, eu vou fazer uma dancinha aqui ao vivo. O que você acha? Oxi! Bom, ok, pode ser, logicamente. Puta, deu 44%, gente. 44%. Perderam a dancinha de dois Eu vou embora depois dessa, porque, olha, gente, 40%? Nossa. O pai da pintura paranaense é o termo que define ele. A gente colocou aqui umas perguntas capciosas que podem gerar um pouquinho de engano, porque ele foi pioneiro realmente da arte paranaense, mas ele é conhecido como o pai da pintura paranaense. A gente falou isso muitas vezes. Gente,
O que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos que a arte paranaense é uma produção artística feita no Paraná, com uma fase inicial acadêmica até a sua fase atual contemporânea, um estilo regional baseado na natureza e na cultura e na sua população. Gente, então foi um resumo do resumo do resumo. É muito pouco para a gente falar em apenas 40 minutos. Então vão no YouTube, pesquisem mais sobre esses artistas que a gente falou, porque tem muita coisa boa. Então é assim, gente. Nos vemos numa próxima. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Gente. Tchau! Apareçam. Tchau, tchau.